Rotai e Dom cresceram juntos desde a infância. Depois de passar um tempo morando em Seul, Dom volta e os dois passam a viver sob o mesmo teto. Após a morte do pai, Rotai reage de um jeito estranho, tentando agir como se estivesse tudo bem. Só que a mãe, conversando com outra pessoa, deixa claro que essa alegria é fachada. Por dentro, o filho está profundamente abalado. À noite, ele espera Dom chegar para convidá-lo a assistir à competição de natação em que ele vai participar no dia seguinte. Ele garante que vai levar o primeiro lugar. Só que no dia da prova, as coisas não saem como ele imaginava. Dom o encontra no chão, aos prantos. Em vez de consolar de forma óbvia, ele tenta animá-lo do jeito dele. Diz que Rotai está muito feio, que já era feio, e chorando ficou pior. Mas logo percebe que aquele choro é necessário, porque é ali que ele consegue descarregar a raiva e a frustração pela derrota. Dom ainda promete que não vai contar para ninguém. Mesmo assim, no caminho de volta, ele não para de zoar, dizendo que ele chorou demais. E Rotai até fica contente porque finalmente vê Dom rindo de verdade. Em outro dia, Dom o observa se exercitando por meio de um espelhinho pequeno. Assim que percebe que pode ser pego, ele disfarça rápido. Depois, decide sair para estudar, mas o outro acaba seguindo ele até uma sala silenciosa. Lá, Dom faz uma pergunta bem filosófica sobre metamorfose. E se eu virasse um besouro, eu ainda seria eu? Rotai não entende de onde vem aquilo, mas responde com firmeza que aconteça o que acontecer, ele ainda enxergaria Dom do mesmo jeito. Essa resposta acalma Dom por um instante, porque é exatamente o que ele queria ouvir. No caminho de volta, os dois ficam juntos na rua e começa uma chuva que cria um clima perfeito de proximidade, como se eles estivessem sozinhos no mundo. Eles se abrigam perto dali, e Rotai ajuda a torcer a roupa de Dom. Nesse momento, eles dividem silêncio e olhares. Dom sente o coração acelerar, porque por um segundo ele acha que Rotai também está indo na mesma direção, mas o outro afasta a mão logo depois. À noite, Dom tem um pesadelo. O pai o chama de inseto fedido e exige que ele negue uma suposta doença estranha. Quando Rotai percebe que ele está inquieto, pergunta se ele está com frio ou com medo. Primeiro, diz para Dom nem pensar em dormir ao lado dele. Só que logo depois contradiz as próprias palavras. Vai até a cama de Dom e solta que está muito quente, e não parece ser só sobre o clima. Dom aproveita aquela abertura para se encostar mais nas costas dele. Rotai fica confuso com os próprios sentimentos. É como se ele já estivesse apaixonado, mas ainda não consegue admitir nem entender o que é isso. No dia seguinte, ele continua reclamando de calor mesmo com o clima fresco, e pergunta por que Dom ainda não tem namorada. Dom não responde e devolve a pergunta. Rotai diz que quer focar apenas no esporte. Em uma refeição, Dom limpa o suco de tomate que escorreu no pulso dele. Rotai se assusta e sai na mesma hora, como se quisesse evitar qualquer contato. Só que quando fica sozinho, ele não para de pensar em Dom e ainda fica irritado consigo mesmo. Então, quando uma garota dá em cima e pede para namorar com ele, Rotai aceita sem hesitar, porque quer provar para si mesmo que é normal. Só que na primeira chance, ele larga a garota de lado e corre atrás de Dom. E isso vira um padrão. Ele entra em relacionamentos curtos, um após o outro, mas basta Dom chamar que ele vai como um cachorrinho obediente, abandonando a namorada no caminho. Em uma dessas vezes, a garota até machuca o rosto dele por se sentir trocada. Rotai chega a confessar que levou um soco e terminou. Em outro dia, Dom presencia exatamente o momento em que outra garota pede Rotai em namoro, e ele aceita de novo, como já vinha fazendo. Dom magoado passa a não responder as mensagens e fica quieto no canto dele. Isso deixa o outro fora de si. Ele começa a procurar Dom como se estivesse desesperado. Chega a ver que Dom está com o celular na mão e mesmo assim, escolheu não responder. Depois, eles se entendem e voltam para casa juntos. E o ciclo continua. Quando Dom pede ajuda outra vez, Rotai aparece com mais um ferimento e mais um término. Os dias seguem assim, término atrás de término, machucado atrás de machucado. Dom passa a carregar uma pomada escondida na bolsa, como se precisasse estar preparado para cuidar dele a qualquer momento. Enquanto isso, Rotai encontra um caderno de desenhos de Dom. Ele abre e fica em choque. Em uma das páginas tem um desenho dele. Nesse instante, Dom chega, percebe que o ferimento dele ainda não cicatrizou, pega a pomada que sempre guarda e passa no local. Rotai não se segura e pergunta sobre o desenho, querendo saber por que Dom fez um retrato dele. Para disfarçar, Dom diz que já desenhava pessoas como ele. No aniversário de Dom, ele aparece na frente de casa destruído. O pai o agrediu de novo. A tia nota os machucados e já imagina quem foi.
O impacto é ainda maior porque o agressor é justamente quem deveria amar e proteger. Rotai começa a cantar parabéns, mas quando se vira e vê o estado do amigo, algo muda. Pela primeira vez, o cuidado inverte. Em vez de Dom tratar os ferimentos dele, é Rotai quem passa a pomada nos lábios machucados de Dom. A cena é lenta e íntima. Rotai, que costuma ser bruto e impulsivo, mostra um lado absurdamente gentil. Quando ele toca em outro machucado, Dom começa a chorar, e não parece ser só pela dor física, e sim por algo muito mais profundo. Rotai não sabe lidar bem com aquilo. Depois disso, duas ex-namoradas o procuram. Ele se esconde atrás da cortina com Dom. Os dois ficam grudados em silêncio, e Rotai segura a cintura do amigo. Quando elas vão embora, Dom tenta sair, mas o outro o segura ali e faz uma pergunta direta: se Dom já beijou alguém. Ele diz que é a primeira vez que sente vontade de beijar uma pessoa. Dom responde que sim, já beijou. Rotai começa a bombardear ele com perguntas. Quando foi? Com quem foi? Até que se acalma e pede para Dom ensiná-lo. E aí acontece o primeiro beijo de verdade entre os dois. Não é um beijo tímido. É um beijo que confirma tudo o que eles vinham tentando esconder. Só que assim que termina, o peso cai em cima de Dom. Ele entra em pânico. A cabeça dele associa aquilo a dor, castigo e consequência. Ele carrega no corpo as marcas do pai violento, e o foco nos lábios machucados parece um lembrete de que aquilo vai custar caro depois. Quando Dom tenta fugir, saindo mais cedo da escola, Rotai aparece vulnerável como nunca. Ele pergunta o que deve fazer, pede orientação, diz que vai ouvir porque está perdido, não só de desejo, mas de sentimento. Dom, que sempre carregou tudo sozinho, finalmente cede. Ele entrega a mochila e concorda, do jeito dele, que não dá mais para fingir que não aconteceu nada. Os dois falam do futuro. Dom conta que decidiu estudar medicina e se inscreveu em universidades próximas. Rotai começa a se esforçar também, motivado, tentando provar que consegue acompanhar Dom. Quando os dois ficam no quarto, um detalhe reacende a intimidade. Rotai insiste para Dom ensinar mais uma vez. Conforme Rotai pressiona, os beijos ficam mais intensos e difíceis de controlar, como se o desejo falasse mais alto, e isso assusta Dom. Ele afasta Rotai, como se quisesse dizer que está indo longe demais. No dia seguinte, Dom recebe um pedido de desculpas. Rotai diz que está arrependido e que talvez esteja ficando louco. Em outro momento, Dom comenta com um colega que não pode mais ser médico, que não está qualificado. Ele sente que se continuar com ele vai arrastar o amigo para um destino de dor e preconceito. Então decide que a melhor saída é se afastar. Em vez de escolher uma universidade perto, ele começa a pensar em ir para longe, como se a distância pudesse apagar o que sente. Nesse clima, Dom conversa com a tia e diz que vai tentar uma universidade longe dali, e talvez não a veja por muito tempo. A tia entende, mas diz que é inevitável se preocupar com ele. Quando Dom volta para casa, Rotai pergunta até quando ele vai continuar evitando, porque Dom só chega quando as luzes já estão apagadas. Dom responde seco, manda ele entrar. E lá dentro, enquanto observa, repete para si mesmo que o melhor é não gostar dele, só que não sabe como fazer isso. No dia seguinte, Dom manda uma mensagem chamando Rotai para sair um pouco. Ele aparece feliz, segurando uma flor, e faz questão de dizer que não pegou do chão. Ele comprou. O tempo passa assim. Dom tenta transformar aqueles últimos dias em lembranças bonitas. Eles caminham na praia, brincam, tiram fotos. Na biblioteca, enquanto Rotai cochila, Dom segura a mão dele. Em casa, seca o cabelo e cuida dele com carinho. Rotai fica tão feliz que pede permissão para esperar Dom depois da escola. Só que quando chega a hora, Dom não aparece. O tempo vai passando e Rotai continua esperando, agarrado na esperança de que ele venha. Até que Dom finalmente surge saindo de um carro, mas é apenas para se despedir. Ele vai para Seul e não voltará por alguns anos. Rotai não entende porque Dom decidiu ir embora de repente, ainda mais depois de dizer que ficaria. Ele acredita que Dom está fugindo dele, porque já tinha dito que não faria aquilo de novo. Dom diz que esse é um problema dele e que antes de ir, queria dar um último abraço. Depois do abraço, Rotai fica em pedaços, ainda mais quando Dom entrega a pomada e diz que não vai poder cuidar dele no futuro. Por dentro, Dom também desaba. Ele acredita que está fazendo certo, mas é uma escolha que rasga por dentro. Só que Rotai não aceita. Em vez de seguir em frente, ele começa a se destruir aos poucos. Na piscina, ele acaba se afogando e no desespero, a mente mistura lembrança e dor. Ele vê Dom, como se os dois estivessem tendo uma discussão que nunca aconteceu de verdade, uma briga que ele precisava ter tido antes de ser abandonado. Depois disso, Rotai encontra a arte de Dom,
E aquilo confirma o que ele já suspeitava. Dom sentia alguma coisa sim. Não era só amizade. Existia amor e desejo. Mesmo assim, ele foi embora. Essa contradição arrebenta Rotai. Ele sobe numa moto e acelera cada vez mais, como se estivesse se punindo. E isso vira tragédia. Rotai sofre um acidente grave e vai parar no hospital. Quando Dom fica sabendo pela tia, ele liga imediatamente. Rotai tenta ser forte e até brinca. Ele comenta que Dom só liga agora que a perna dele está quebrada. Diz também que não vai poder nadar mais. Ele finge que está tudo bem e chega a pedir para Dom sorrir, mas Dom está destruído demais para isso. Quando a ligação termina, o quarto volta a parecer um lugar vazio e solitário. Em outro momento, Dom visita Rotai no hospital escondido de forma discreta, mantendo certa distância. Quer confirmar se ele está realmente bem, mas ao mesmo tempo, ainda acredita que ficar perto é errado, como se fosse proibido. Depois, acontece um salto no tempo. Anos se passam. Dom já adulto volta para a cidade natal. Ele atravessa uma linha férrea, passa por barreiras e avisos, e agora segue em frente, como se finalmente estivesse tentando vencer os medos da juventude. Dom vai até a praia, o lugar familiar onde tudo começou a ficar intenso entre os dois. Ele segura uma foto deles adolescentes e encara por alguns segundos, como se estivesse conversando com o passado. Quando abaixa a foto, Rotai aparece diante dele, sorrindo. Só que a cena fica no ar. Não dá para saber se aquilo é real ou se é apenas a mente de Dom criando uma visão.